fazer esse vídeo só para lembrar do vídeo que eu vou fazer. Então eu vou falar sobre trabalhar com o que a gente ama, sobre por que eu mudei o meu propósito. Então, vindo da consultoria com atletas, vindo do esporte, a lesão no peito, toda a parte psicológica, depressão, ansiedade, o medo de dar certo, o medo de dar errado, a parte de estudar a mentalidade, neurociência, psicologia, de sair do buraco, entender a cabeça das pessoas que não conseguiam, ver o valor disso além do que um minuto no palco, ver o valor de autopercepção, ver o quanto que é importante na nossa vida para qualquer área, porque se a gente não se enxerga de uma forma positiva, a gente não tá vivendo, na verdade. A gente fica destruído porque se sente mal com quem nós somos. A gente não gosta de quem a gente é. Então a gente precisa saber que nós somos alguém bom. Nós somos bons da forma que nós somos. Então eu entendi o propósito da minha vida, o propósito do que eu faço, do que eu vim pra Terra talvez, entendendo que o meu trabalho ele agrega muito para as pessoas em relação a não só corpo, não só financeiro na mentoria e não só corpo na consultoria, mas trazer essa percepção de alto valor para a pessoa, resgatar o amor próprio, ver que a pessoa tem potencial, então enxergar o próprio potencial para poder explorar ele, mas sozinho o potencial não faz nada. Então aquela questão do foguete, assim como antes de descobrir o TDAH, eu sabia do meu potencial, mas ao mesmo tempo eu convivo com isso em relação a ter muitas ideias que se não são exploradas e usadas da forma certa, se não são colocadas em prática, então ter potencial não quer dizer muita coisa. Mas quando a gente enxerga e tem um direcionamento em relação a isso, o primeiro passo é ver o potencial. Quando a gente perde a nossa noção de qualidade de que nós somos, o nosso diferencial, não em relação aos outros, mas em relação ao que a gente pode fazer de diferença na vida das pessoas, quando a gente enxerga isso, enxerga o que pode fazer para nossa vida, inclusive. Que a gente pode ajudar as pessoas, tanto que a parte financeira, ela vem muito de quantas pessoas você pode ajudar. Então, o que que é o retorno financeiro dentro dos negócios? É o valor agregado e a quantidade que você faz. Então, se você ajuda poucas pessoas, você ganha pouco. Se você ajuda muito poucas pessoas, você tem um produto ou um serviço, você pode cobrar mais e ganhar relativamente bem. Agora, se você pode ajudar muitas pessoas com uma transformação muito grande, é aí que você faz mais dinheiro. Isso em uma das áreas da vida, claro. Mas a questão de percepção de valor é o que trouxe o propósito para minha vida. Ajudar as pessoas a encontrarem o próprio valor dentro do que eu trabalho, para mim foi muito maior do que trazer físicos extraordinários em palco. Foi muito maior do que aquele momento, aquele ápice de energia e positividade que a gente tem quando a gente ganha um campeonato. Por mais que seja muito massa, seja eletrizante, que seja chocante, seja arrepiante, mas ainda assim, é um momento. Ainda são alguns minutos que duram alguns dias, depois volta a mesma coisa. Eu amo esse negócio. Mas ao mesmo tempo é uma coisa que me emociona de verdade de falar, me arrepia toda vez que eu falo, é o quanto o impacto que eu posso fazer na vida de pessoas que enxergam o próprio valor e dentro dessa visão do próprio valor conseguem mudar tudo ao redor dela. Então se você é uma mãe, um pai, se é uma mãe, vamos falar por partes. Se você é uma mãe que enxerga o quanto você é uma boa mãe, que você é uma boa mulher, uma boa esposa, uma boa pessoa, você vai se sentir mais feliz, vai ter uma autoestima melhor, vai enxergar meios de chegar nos seus objetivos, então você vai conseguir traçar objetivos e acreditar que vai chegar neles. Agora, se você não acredita, você não vai chegar. Tudo começa em acreditar que você pode. Se você não acredita que você não pode, você tá certo. Se você acredita que você pode, você tá certo também. Então isso aí já vem de muita gente falando lá de tempos atrás. Mas começa na crença. Então você precisa acreditar que você pode fazer o que você quer fazer. Quando você acredita, você tem a chance de fazer. Se você não acredita, você não nem tenta. Então começa na crença individual de cada um, na própria percepção de valor. Repetindo mais uma vez, a gente precisa enxergar quem nós somos, enxergar nossas qualidades, enxergar que também temos muitos defeitos, mas que temos qualidades que podem ser benéficas para nós e para os outros. E isso é o que trouxe o meu trabalho, graças a Deus. E foi por isso que eu mudei todo o meu contexto de trabalho da consultoria
e da mentoria. Hoje em dia, a mentoria pra mim, por mais que eu consiga ajudar pessoas a escalarem o negócio, fazerem mais dinheiro, achar qual nicho elas vão trabalhar, fazer funil de venda, esteira de produto, um monte de coisa dentro do próprio negócio. A maior questão que a gente trabalha é: quem é você? Por que que você tem o valor? Então, por mais que a gente fale em questão de branding, de diferencial e tudo mais, que não tenha necessidade disso para fazer uma venda, inclusive, hoje em dia, a percepção de valor é muito mais vendida com uma percepção externa do que interna. Mas se você é uma pessoa que quer vender alguma coisa e se sentir bem consigo, precisa ter essa percepção interna. Tem que ver o próprio valor, que já fica muito mais fácil de vender qualquer coisa, é uma ideia, é um produto. Então, se eu vou te vender um negócio que eu não acredito, a chance de dar certo é muito baixa. Só que hoje em dia a gente vive na era do marketing digital, das redes sociais, que muita gente finge. Eu prego, inclusive, o fake until you make it, só que a questão de você fingir até você se tornar para você mesmo. Isso tem no Metamorfose e no Reset. Você precisa fingir que você é alguém que você quer ser. Mas fingir pra você. Como? Com atitudes. Não, sei lá, alugando uma Ferrari pra fazer um vídeo de vendas. Não pra alugar um Rolex e ir pra um evento de networking. Não. Agora, em posicionamento. Então, sinta-se daquela forma. Sinta que você é alguém que tem valor. Você vai em um evento, se sinta bem. Sinta, eu mereço estar aqui. Eu agrego valor aqui. Então, eu tenho por que estar aqui. Vai vender um produto, um serviço, vai vender a sua consultoria, vai vender uma dieta, eu sei que eu sou bom, eu sei que eu vou conseguir te ajudar a emagrecer, eu sei que eu vou conseguir te ajudar a ganhar massa, eu sei que eu vou te dar saúde, mas às vezes a gente tem a síndrome do impostor também, então a gente não acredita porque a gente se auto-sabota psicologicamente por conta de N fatores que vamos falar também aqui. Mas, de qualquer forma, isso era pra ser só um vídeo pra eu lembrar de fazer o vídeo, já tá com quase 9 minutos. Mas enfim, onde eu estava? Ah, fake until you make it. Finja pra você mesmo, até você se tornar. Então você tem que acreditar que você é uma coisa que no fundo você sabe que é. Então, se você é uma pessoa que é autoridade de alguma coisa, mas você não se sente autoridade até por conta da síndrome do impostor, que você vive muito tempo em um meio, se relaciona com pessoas do meio, você às vezes deixa de ver o próprio valor, porque tá o tempo todo naquilo ali. Então, para você, as coisas mais complexas para outras pessoas já se tornaram para você muito simples. Então, isso gera a síndrome de impostor. Você acreditar, tem 1000 estratégias de fazer tal coisa, de fazer um exercício, de fazer uma dieta, de montar um protocolo de qualquer coisa. E pra você é simples, só é pegar, sentar e fazer rapidão. E você acaba tirando o valor daquilo porque foi fácil. Só que foi fácil pra você. Foi fácil porque você estudou muito pra isso, porque você fez muito isso, já tem a prática disso e a teoria disso tão grande que quando você vai falar pros outros, você fala: "Cara, é tão ridículo de fazer, porque por que que eu vou cobrar por isso? Pra que que eu vou vender isso mais caro para os outros, sendo que qualquer pessoa faz. Não é, cara, não é qualquer pessoa que faz. Só que você já faz isso de uma forma tão fácil que parece que qualquer pessoa faz isso com o pé nas costas. Mas não é. Então, não deixe a síndrome do impostor te sabotar. Não deixe suas crenças limitantes te sabotarem. Trabalhe isso. Foque em você, recupere seu valor interno, sua autopercepção de valor. Mas enfim, comecei lá no começo. Eu tô achando que eu vou postar esse vídeo que eu não quero gravar de novo, já tem 11 minutos. Mas a gente precisa realmente descobrir quem nós somos. Descobrir o valor que a gente tem em relação ao mundo, em relação à vida, em relação ao nosso trabalho, porque o trabalho a gente vive boa parte da nossa vida trabalhando. Então, se você botar no papel ali quantas horas você dorme, quantas horas trabalha por dia, a gente passa um terço da vida trabalhando, um terço da vida dormindo, e o resto a gente faz a vida acontecer ali. Come, caga, faz as coisas. E por isso que a gente muitas vezes fala que não tá vivendo, tá só sobrevivendo. Então, se você não tá vivendo enquanto você tá trabalhando, você não tá vivendo. Porque o resto que sobra é muito pouco. Então, ache o seu propósito. Você não precisa ter um propósito, mas tenha um valor no que você faz. E independente do que você faz, você pode ser. E aí, o que que entra? Você não tem que ter uma missão de vida de curar o câncer do mundo. Não. Mas como que a gente acha o nosso propósito? Começando fazendo o melhor em tudo que a gente faz.
Você faz uma coisa qualquer que seja, faça da melhor forma possível. Se você é gari e varre a rua, varra da melhor forma possível. Você está trazendo qualidade de vida para as pessoas, inclusive para você, para quem vem atrás de você, para o seu filho que vai passar na rua ali vai estar limpa. Então, se você é professor, ensine da melhor forma possível. Inclusive, é uma coisa que eu quero falar sobre isso aqui. Eu, quando era moleque, eu vou puxar outro loop aqui. Quando eu era moleque, eu parei pra pensar isso esses dias. Eu achava que o professor era meu inimigo. Não estava pensando sobre isso aleatoriamente enquanto eu estava lavando louça, mas veio essa reflexão que eu quero passar também, porque eu acho que os jovens de hoje podem ter essa percepção de alguma forma também. Mas quem é adulto vê o professor de uma forma positiva. O professor, ele foi criado, né? O professor, o trabalho dele é ensinar. Então ele tem que ensinar da melhor forma possível. E quando o professor ele ensina, ele quer que o aluno aprenda. Isso deveria ser o ideal, né, eu não sei se eu acredito que tenha outros tipos de pessoas que são também professores que querem que o aluno se ferre na prova, inclusive muitos falam sobre isso, mas eu acho que no fundo, no âmago dele ali, o professor ele quer ensinar, e ele já tá meio puto porque a maioria dos alunos não presta atenção e não aprende, então ele fala que quer que o aluno se ferre, fala: "Vou fazer uma prova difícil pra vocês não passarem". Mas no fundo ele é o trabalho dele. Então, se ele ensinou e o aluno que prestou atenção, que tentou fazer, que estudou, não passou, ele fracassou. O professor fracassou. Eu pensei isso depois da última aula de mentoria que eu tive, inclusive, tá? Eu lembrei agora, porque a gente fez a call de mentoria e ficaram as tarefas pra gente fazer. Pera aí, a bateria tá acabando. Ficaram as tarefas para entregar. E a próxima análise da mentoria, ela só pode ser feita depois que as tarefas forem entregues e com qualidade. Se não tiver na qualidade, a gente vai ter que refazer. Ou seja, tipo uma recuperação. Então, veio essa reflexão na minha cabeça, porque um mentor, o professor nada mais é do que um mentor. Ele é um mentor de todos os alunos, então ele não quer que o aluno vá mal. O professor deveria, pelo menos, e que os alunos conseguiram ter sucesso naquela prova ali. Mas na minha cabeça de moleque, pelo menos a minha, eu não sei, da maioria, eu não conseguia ver dessa forma. Então eu acho que também vem muito da questão de professores receberem mal e lidar com muita gente, muita criança mal educada, porque a gente que é pai sabe, você vai num parquinho, você vê um monte de criança falando um monte de besteira, um monte de palavrão, não presta atenção em nada, fica xingando, fica zoando o tempo todo e não dá valor no professor. Só que se a gente enxergasse que o professor tá ali pra ensinar a gente, tá bom que meio o nosso ensino também é feito pra, sei lá pra quê, né, a gente foi criado pra ser rato de produção das enfim, independente se o aprendizado vai ser utilizado ou não de algumas matérias, a gente tá ali pra passar de ano. Então a meta do professor é te ensinar pelo menos pra prova. Então independente se você vai usar ou não na sua vida, você tem que passar na prova. A meta do professor é te fazer passar. Só que ele não tem que te dar nota, ele tem que te ensinar. Então ele tem que achar meios pra você conseguir passar. Então, por que que a maioria dos professores que são legais tem notas boas dos alunos? Porque os alunos prestam atenção. Os alunos chatos, os professores chatos, entre aspas, são os que têm as piores notas. E não é porque têm as piores notas que eles são chatos, que os alunos têm as piores notas que os professores são chatos. Pode ser o inverso, espera aí, minha agenda. Enfim, o professor que ele consegue chamar a atenção do aluno de uma forma aqueles cara que fazem música, que canta, que acha que faz um negócio legal, não que ele tem que ser um palhaço, mas o que fica amigo do aluno, ele vai ter nota melhor porque geralmente o aluno vai prestar mais atenção, então ele vai virar um amigo dele. Ele não é a função dele ser amigo, mas se você tem um mentor que você entende que tá do seu lado, você vê que ele tá ali pra te ajudar. Então se ele tá te ensinando uma coisa pro seu bem, pra você passar na prova, que seja, você consegue enxergar isso de uma forma boa. Agora se é um cara que é meio amargurado pela vida, e eu não tiro a razão, também não dou razão, mas não tiro a razão total do professor, porque ele por conta dessa parte de educação de muita gente que é muita criança que é mal educada. Então vem de exemplos para começar, né, vem o adulto que é mal educado, dá exemplo, não adianta ficar tentando educar a criança que não vai educar só falando, não adianta você cobrar atitudes que você não tem, mas as crianças mal educadas e o professor que dá aula há 30 anos, ele vai ficando amargurado, cara, também não é de aço. Então, ele tem os queridinhos dele ali, a gente começa
Inclusive, quem são os alunos que são do fundão, eu era um aluno que era muito não era bom não, cara, não era um aluno muito bom. Já fui em alguns períodos, mas eu era o aluno do fundão, eu gostava de bagunçar, eu me mudei muito, então a questão do TDAH também, eu não conseguia prestar muita atenção, então eu vivia no meu mundo e às vezes eu perdia a matéria inteira e eu começava a zoar. Mas alguns professores que me chamavam atenção, eu conseguia prestar atenção, independente se a matéria fosse chata, porque o cara era ele sabia persuadir de uma forma que chamasse atenção. Então é papel os 2 papéis têm que estar em conjunto, ele tem que ser um trabalho em equipe. As aulas têm que ser um trabalho em equipe, por isso que a comunicação é tão importante. Estudar sobre comunicação para todo mundo é muito importante. O professor que entende um pouco sobre comunicação, sobre persuasão, sobre vendas, ele é um professor melhor, porque ele vai querer chamar a atenção de uma forma que o esforço do aluno não é medido, nem a inteligência dele pela nota da prova. Isso é uma coisa que as pessoas precisam entender, mas é o ensino em si. Então a oratória do professor, a didática do professor, ela sim é mais medida, ela é mais mensurável com a prova do que o próprio conhecimento, até porque muitas coisas ali a gente não aprende, a gente decora. Então se o professor tem uma didática boa, ele pelo menos consegue ensinar até certo ponto que o aluno vai estudar, vai aprender para a prova, depois ele esquece muitas vezes, dependendo da matéria. Muitas coisas ali são realmente decoreba. Mas se você não consegue prestar atenção, nem decorar você decora. Então, nem era esse contexto, não tinha nada a ver. Mas vamos lá, continuando, 20 minutos de vídeo já. Voltando à questão do propósito, é muito bom trabalhar de uma forma que você entenda o seu valor no seu trabalho, que você faça o melhor no seu trabalho, sabendo que você está agregando na vida de outras pessoas, ou na sua própria vida, que você está agregando na sua vida. Então, você tem um salário que seja um salário mínimo, você tem que ser grato a isso, cara. Seja grato. Se você não tá feliz com isso, vai buscar uma forma de melhorar. E não tô falando que é fácil. De nenhuma forma é fácil, mas é possível. Então, seja grato e seja o melhor que você pode ser. Faça o melhor serviço, entrega, produto que você pode. E isso aí vai trazer uma satisfação pessoal muito grande. E vai aumentar a sua percepção de valor. E parece coisa pequena, eu tô repetindo pra caramba, mas quem entende, quem já teve os 2 lados de não ter essa percepção pessoal de valor e depois conquistou essa percepção, consegue entender o que eu tô falando. Pode ser que você esteja vendo sentido pra caramba nisso, e pode ser que um dia você vai lembrar e falar: "Putz, agora entendi o que o Vini falou". Então, como isso aqui é para o meu filho, é pra mim, é pra deixar o legado mesmo, então são coisas que eu acredito que são muito importantes, por mais que não sejam perceptíveis para qualquer pessoa em qualquer momento da vida, eu acho muito importante. Então, lições pra esse vídeo, que vai ser postado assim mesmo, e era só pra lembrar, mas vamos lá. Eu tô com fome, velho. Em vez de fazer uma call de mentoria de 2 horas, por que que eu tô fazendo esse vídeo? Eu fiz uma aula agora, dei uma aula de mentoria pra um mentorado meu e a gente vem trabalhando todas as aulas muito essa questão de quem ele é. Ele não enxergava o próprio diferencial, não enxergava por que que as pessoas iriam querer comprar com ele. Ele tá saindo do personal, indo pra consultoria agora. Então ele não conseguia enxergar o próprio valor, não conseguia enxergar a questão de preços, de sair do próprio trabalho dele e as pessoas quererem ir pra ele, saindo da assessoria que ele dá, pra ir pra própria consultoria dele. Por que que as pessoas vão pra mim? E aí ele fez a primeira venda agora recente e dentro dessa venda a gente estudou por que ele fez, ele entendeu e ele começou a ver realmente qual é o ICP dele, qual que é o nicho dele, qual que é o avatar dele, qual é o valor que ele tem, qual o diferencial dele, tudo porque gerou a primeira venda. E é o que eu falei pra ele desde o início, não interessa a grana que você vai fazer, a primeira venda vai ser a mais importante. De qualquer área, acredito, dentro do marketing digital, dentro da consultoria, dentro de qualquer serviço que você começa, a primeira venda ela te traz muita percepção geral do seu próprio negócio, do seu próprio valor. Então a gente vai começar a direcionar a questão de ticket, questão de por que que eu tenho isso, qual é a entrega que eu faço nisso, como eu posso ser melhor nisso. Mas enfim, depois que ele fez essa venda, estralou um negócio ali dentro dele que eu já sabia que ia estralar. E ele falou: "Cara, agora eu entendi que eu não queria trabalhar nesse nicho, porque eu pensava de uma forma que eu teria que fazer outra coisa nesse nicho, e não o que eu posso fazer ali dentro". Eu não vou entrar em detalhes sobre a questão da consultoria dele, mas ele acreditava que era uma extensão do negócio dele, mas é um outro negócio que ele faz. Então, ele consegue agregar muito valor dentro do próprio nicho que ele tá. Então a gente veio trabalhando essa parte de
ele se encontrar para ele encontrar o próprio público dele. E agora ele se encontrou real e do nada um negócio que estava zerado, a gente conseguiu 340 leads quentes de uma vez. Então um negócio que estava começando do zero, por conta dessa percepção de valor que ele achou e um negócio que ele já tem, poderia agregar fazendo de uma outra forma, trazendo 340 leads quentes pra ele, que isso aí dá um negócio legal, né? É exponencial. E o que que eu tô falando isso? Ele ficou muito feliz e eu fiquei muito feliz. Por quê? Não por questão financeira. Claro que o financeiro é o foco da empresa, mas não chega no financeiro se você não acha o seu valor. Ele achou quem ele é. Então ele se reconheceu ali dentro dessa nova empresa dele, se vendo como uma empresa e vendo o seu valor dentro disso. Trazendo esse valor, ele entendeu para quem ele vai vender, por que ele vai vender e o preço que ele pode vender. Porque ele tem uma transformação que ele vai agregar muito na vida de muitas pessoas. Ele vai agregar muito. E aí ele perde o medo da venda, o medo da oferta, que é o que muito vendedor tem, medo de ofertar. Por que que eu vou vender alguma coisa que alguém não tá procurando? Só que agora você entendeu quem você é, você entendeu o valor que você tem, você entendeu a transformação que você faz. Você entende que se você não ofertar o seu serviço ou o seu produto, você tá fazendo um desserviço para a pessoa. Tá negando a pessoa de ter uma transformação, de ter uma evolução que você poderia dar para essa pessoa. Você não tá fazendo a pessoa te pagar uma coisa que ela não queria. Às vezes a pessoa não tem consciência que ela precisa daquele seu serviço ou seu produto. Lembrei de uma analogia que a gente fez ali, mas deixa quieto. Mas de qualquer forma, trouxe esse valor para ele, ele entendeu o próprio valor e agora ele tem 340 pessoas na mão que ele pode transformar a vida assim. E isso vai ter uma consequência financeira. Então é isso, cara. Eu fiz esse vídeo para falar em relação ao nosso propósito de vida. E como eu disse, o propósito não precisa ser uma coisa, não precisa ter uma empresa, você não precisa ter um negócio muito grande, você não precisa ter nada, não é, o seu propósito não faz parte aqui. Eu tô falando agora aqui sobre isso porque veio disso a ideia. Mas você vai ajudar alguém a fazer qualquer coisa, faça da melhor forma possível. O nosso propósito, eu acredito que de todo mundo na Terra, é transformar vidas, é ajudar entrar num lugar e sair dele deixando ele melhor do que você entrou. Então, se você entrou numa roda de pessoas, eu ensino muito isso ao Anthony também, faça aquela roda sair de alguma forma mais positiva. Então, claro que sempre vai entrando no loop, né? Mas enfim, a gente pode falar dos nossos problemas, a gente pode falar de coisas negativas, mas a gente tenta. Você vai entrar num lugar. Isso a gente fala com quem a gente sabe que pode confiar, tá? Só pra entrar pra não ficar de fora, pra sempre entra alguém contestando alguma coisa. Mas você vai num lugar e tá um negocinho no chão, tem um lixo do lado, cara, pega. Pega e joga no lixo. Você deixou o ambiente melhor. Você chegou em algum lugar, a pessoa tá com um monte de sacola na mão, ajuda. A pessoa vai pôr ali alguma coisa, ela tá com dificuldade, ajuda, põe ali, pronto. Você não fez um segundo de esforço e a pessoa ficou melhor. Então, entre nos lugares e saia deles, deixando aquilo lá mais positivo de alguma forma. Não vai entrar num lugar e jogar lixo no chão, colar chiclete na mesa, vai no banheiro, não vai fazer xixi no chão. Eu vejo isso muito em banheiro de academia, o povo mija tudo, não sei o que acontece. Cara, seja melhor. Melhore os lugares, melhore o ambiente que você vai. Isso é um propósito. Então, o seu propósito de vida deve ser. Eu não sou ninguém pra falar isso, mas eu tô falando porque eu quero, porque eu tô nem aí, o canal é meu. Então, melhore a vida de quem tá ao redor. Melhore a sua própria vida, porque se você melhora o seu ambiente, você tá melhorando a sua vida. Você melhora os lugares que frequenta, você tá melhorando a sua vida. Então, se você pode fazer do seu trabalho o seu propósito, maravilhoso. Tente fazer isso. Não é qualquer pessoa que sabe qual é o seu propósito, mas também a gente não precisa viver do propósito. Então, se você não sabe qual é o seu, tenha isso como um propósito. Eu vejo que muita gente fica infeliz porque não acha um propósito de vida. Então, se isso pode agregar para você, por favor, faça isso. Torne o seu ambiente, torne as pessoas ao seu redor mais positivo. Torne melhor de alguma forma. E a gente não precisa melhorar as coisas, só de não piorar, de deixar do jeito que tava, já é uma coisa boa. Então você entrou num lugar e ele tá do jeito que tá, sai no mínimo do jeito que você deixou. Se puder deixar melhor, ótimo. Eu não tô falando de você sair limpando as coisas também, ficar resolvendo problema o tempo todo. Mas tenha isso como um estilo de vida, de tentar melhorar as coisas que você puder, que estiver ao seu alcance. Então, não tire tudo de você pra conseguir. Tem que saber falar, eu tenho que falar sobre isso. A gente tem que saber falar não. A gente tem que saber se priorizar também. Mas isso é um outro contexto, precisa ser falado também. A gente tem que cuidar de nós mesmos, nós temos que cuidar de nós. A gente não pode se matar para ajudar os outros, mas tenta pegar esse detalhezinho
Tenta pegar esse detalhezinho que eu falei em questão de seja positivo, faça o seu ambiente, faça o seu meio ser mais positivo de qualquer forma. Tenha um bom humor, dê um sorriso pra alguém, cumprimenta, fala bom dia. Isso é melhorar o dia das pessoas. Parece que não, é um detalhezinho, mas melhora. Te garanto que melhora. Inclusive das pessoas que vivem de cara fechada e são mal educadas. Fala um bom dia sorrindo pra uma pessoa de cara fechada que não cumprimenta ninguém. A mesma pessoa todo dia, pode falar. Pode ter certeza que você tá mudando muita coisa, principalmente dentro de você. Tá mudando pra ela aos poucos, mas tá mudando em você, que é o principal. A gente tem que cuidar da gente. Quando você é bom pros outros, é bom pra você. Eu acho que é isso, cara. Eu não vou regravar esse vídeo, porque deu mais de meia hora de vídeo. Então eu vou postar isso como era um lembrete. Eu acho que eu já falei o suficiente. Inclusive eu gravei na frontal, sem limpar, sem nada, com esse álcool aqui de limpar o quadro ali atrás. E